no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Para a gente iniciar nossa reflexão, eu quero ler 3 passagens. E aí nós vamos estar refletindo aquilo que o Espírito Santo tem para as nossas vidas acerca do tema identidade. Atos. Atos 2, perdão. Nós estamos transmitindo, para que pessoas que não podem estar aqui possam ser abençoadas. Então você que está nos assistindo, seja edificado por essa palavra no santo nome de Jesus. Estamos aqui na igreja Jardim Santa Mônica, amém? Do pastor Jorge e da pastora Darcy. Glória a Deus. E aí você não pode ver o povo, mas tem um povo guerreiro aí, o povo da glória a Deus. Glória a Deus, guerreiro aqui. Quem abriu lá em Atos, capítulo 1, verso 8 e Atos 2, 17. Mas eu quero começar pelo Atos 2, 17. E eu vou aqui já lendo o que diz as Sagradas Escrituras. Atos 2, verso 17. Diz assim a palavra de Deus: E acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, eu derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos terão sonhos, e naqueles dias derramarei do meu espírito sobre os servos e servas, e eles profetizarão. Aqui Pedro está recordando ao povo a promessa que Deus fez através do profeta Joel, que nos últimos dias o Senhor derramaria uma porção a mais do que já havia derramado do Espírito de Deus sobre a terra. Agora você volta a um capítulo anterior e o verso 8 de Atos capítulo 1 diz assim, e quem diz assim foi Jesus: Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então nós vemos aqui Pedro trazendo a menção, a profecia feita pelo profeta Joel, e nós vemos no primeiro capítulo, antes de Jesus subir aos céus, ele havia ressuscitado, já estava 40 dias pela terra, e antes da sua ascensão ele profetiza aquelas pessoas, 500 pessoas que o ouviam. Ele diz: eu derramarei do meu espírito, mas primeiro fique em Jerusalém. Então nós vemos aqui, e eu já quero ir para uma outra passagem onde nós vamos falar e ver uma grande diferença sobre os últimos dias. Está falando sobre um encher do Espírito Santo nos últimos dias, e nós denominamos essa era que estamos vivendo, não sei se as outras gerações também fizeram isso, mas nós estamos denominando essa presente época que estamos vivendo como a última geração, sim ou não? Só Deus sabe se é. Nós temos o livre-arbítrio para pensar, para refletir, para analisar as profecias. Podemos estar equivocados, podemos estar certos, mas o mais importante é que nós analisemos a nossa vida como se ela estivesse nos últimos dias, porque se não for os últimos tempos da terra, pode ser os meus últimos tempos na terra. Então, para isso é importante sim a gente analisar o que a palavra de Deus está falando para nós sobre os últimos dias. Então está falando de um encher-se do Espírito Santo para sermos testemunhas. O que é ser testemunha? Aquele que viu e pode falar algo acerca do que viu. Mas aqui estão pessoas que... Você viu Jesus? Não, nós não vimos Jesus. Mas podemos lembrar do diálogo que Jesus teve com Tomé, quando Jesus teve que mostrar as mãos, quando Jesus teve que mostrar as marcas no seu corpo, e disse: Tomé, para
acreditar, você teve que ver. E aí Jesus fala algo sobre nós. Ele diz, mas bem-aventurado quando chegar o tempo que aqueles que creram não precisaram ver. Ou bem-aventurado quem creu e não viu, mas você creu na verdade, que o Espírito Santo te convenceu um dia. Porque quando alguém um dia falou do amor de Jesus para as nossas vidas, não foi o nosso raciocínio que nos levou a acreditar, foi o Espírito de Deus dentro de nós que nos convenceu. Então Jesus já falava de nós: haverá um tempo, um povo que vai acreditar em mim sem me ver, porque o meu Espírito na terra terá a abertura nesse coração. Glória a Deus. Agora eu quero que você abra pra gente. A gente está refletindo sobre os últimos dias, sobre os últimos tempos, aonde eu vou falar sobre identidade. 2 Timóteo capítulo 3, do verso 1 ao verso 5. A palavra de Deus fala assim para nós: sabe, porém, que nos últimos dias haverá tempos difíceis. 2 Timóteo 3. Pois os homens amarão a si mesmos, serão gananciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de religiosidade, mas rejeitando-lhe o poder. Então nós vemos aqui um paradoxo dos últimos dias. Duas cenas, e essas cenas elas acontecem simultaneamente na terra. Ao mesmo tempo que é uma promessa de Deus que nos últimos tempos Ele derramaria do seu Espírito, há uma outra revelação vinda pelo apóstolo Paulo, da parte do Espírito Santo, que nos últimos tempos, os tempos seriam difíceis, e aí ele vai dizer sobre 18 características da raça humana, do ser humano. E queridos, nós já temos visto estas características, só que as Sagradas Escrituras, meus amados, é para a igreja observar e se analisar. A palavra de Deus, Tiago vem dizer para nós que é como um espelho. Vocês todos estão lindos aqui nessa noite, porque antes de sair de casa, de várias coisinhas que você fez, uma não lhe faltou fazer. Qual é? Se olhar no espelho, sim ou não? Senão você vinha com baga de feijão no dente, cabelo bagunçado, ramela no olho do sono da tarde, e assim por diante, pasta de dente na camisa, no rosto, e assim vai. Então a gente primeiro, antes de sair de casa, está lá se arrumando, a gente se olha no espelho, e assim as Sagradas Escrituras, ela é um espelho para nós. E quando a gente usa essa metáfora, que a Bíblia é um espelho, que Tiago fala que a Bíblia é um espelho, é tão maravilhoso que cada vinda diante desse espelho, seja a palavra lida, seja a palavra anunciada, você está se arrumando. Sim ou não? Sim ou não? Amém? Então aqui está falando de duas identidades dos últimos tempos. E queridos, nós sabemos que identidade é um conjunto de características de um indivíduo que difere do outro. Amém? Então, identidade é um conjunto de características próprias, únicas, minha, ok? Que faz eu ser diferente do Osvaldo, que tem características próprias, inerentes dele. Essa identidade ela é formada desde a nossa nascença. Não vou usar dizer desde do ventre, porque não pesquisei isso, mas ela é formada desde quando nós somos criancinhas. A identidade está sendo formada dessa criança. E o que ela já está aprendendo? Que a casa de Deus é um lugar gostoso. Porque ela pode correr aqui, que não
trazendo para nós cristãos, quando nós conhecemos o Evangelho, dependendo da idade, a nossa identidade está muito manchada já. Dependendo dos caminhos que percorremos, os lugares que frequentamos, os amigos que nos cercaram, ali foi formando a nossa identidade. Aí quando nós entregamos nossa vida para Jesus, Ele se torna aquele com que nós devemos espelhar a nossa identidade. Amém? Amém. E aí nós vamos mudando valores, consertando hábitos. Aquele conjunto de características inerentes da Mônica que eu trago de uma vida sem andar com Jesus, agora conhecendo o Evangelho, eu tenho que deixar esse espelho das Sagradas Escrituras me modificarem. Amém? E ninguém pode fazer isso por mim. Porque quando você está diante do espelho, lá em casa tem um espelho para mim e para o Vago. Ele vai, faz o dele, depois eu vou e faço o meu. Os dois na frente do espelho não dá. Vai dar o quê? Vai para lá, não, vai para cá. Porque é o meu momento, eu quero saber o que eu quero ver no espelho. Então, meus lindos, assim é a palavra de Deus. É você olhando-se nessas Sagradas Escrituras que tem autonomia, poder para se arrumar a identidade, valores que foram ensinados erroneamente, valores que nem foram ensinados, mas tudo aquilo está desacordo com a identidade de um filho, de uma filha de Deus. E eu vou ter que me reprogramar nesse grupo de características que é a minha identidade. Diga glória a Deus. E aí, meus lindos, nós vamos ver na profecia desde Joel, com a menção de Jesus e com a lembrança do apóstolo Pedro dessa profecia, que para nós sermos testemunhas, termos essa identidade de Jesus Cristo, né, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Porque enquanto o Espírito Santo de Deus não está borbulhando dentro de nós não estamos dando liberdade para Ele, a nossa identidade cristã está fragmentada ainda. Ela está ainda em partes. Eu não estou inteiro de Jesus Cristo. Embora quando a gente se fala inteiro, não se fala de perfeição. Inteiro é que eu quero tudo o que Deus quer modificar na minha vida. Eu quero. Tudo que o Senhor quer transformar na minha vida, eu quero identidade completa como uma filha de Deus. E aí, meus lindos, é lá fora que essa identidade ela é provada. Porque aqui dentro da igreja, nossa, aqui todo mundo é filho e filha de Deus, sim ou não? Sim ou não? Mas é na segunda-feira, no trabalho, no trânsito, é dentro da casa que a nossa identidade de filho, de filha de Deus vai ser colocada em prova. E Deus vai permitir ser colocado em prova justamente para quê? Para que nós possamos nos autoavaliar. Opa, poxa, eu cedi aqui, poxa, minha identidade como filho de Deus ainda não está formada nessa área. Nossa, eu me envergonhei aqui se perguntaram que eu era cristão, eu fiquei com vergonha. Poxa, a identidade de filho ainda está em xeque. Eu ainda não deixei-me ser entregue totalmente para minha identidade ser transformada. Amém, meus amados? Eu quero que você, quando pense em identidade como filho e filha de Deus, eu quero que você pense em decidir. Olha aqui para mim, queridos. Decidir viver um dia de cada vez. Principalmente aos jovens. Decidir viver um dia de cada vez. E vou dizer o porquê. Porque principalmente o jovem sofre muita pressão. Pressão cultural, eu fui marcando pressão que eu passei, que o meu esposo passou,
e que sabemos que os jovens passam, que o cristão passa. Pressão cultural é a cultura do ambiente que você é tentado, é pressionado a ceder e viver aquela cultura, daquele ambiente que você está, seja da família, que talvez ainda não tenha os princípios cristãos, a identidade de filho, de filha de Deus, seja o ambiente do trabalho, ambiente, qualquer roda de amigos, da vizinhança. A pressão cultural, a pressão social, a sociedade, ela quer guiar você de acordo com seus valores, sim ou não? Sim ou não, meus amados? E aí, como filhos e filhas de Deus, somos pressionados. Também a pressão financeira, né? Muitas das vezes não nos sentimos filhos e filhas de Deus por causa de uma condição financeira. Aquele que não serve a Deus tem mais, eu que sirvo a Deus tenho menos. Uma pressão financeira, que é mentira. O jovem, uma pressão hormonal, quer se andar em santidade com o Senhor e tem a pressão hormonal na sua vida. Uma pessoa que é sozinha tem uma pressão e outras pressões que é só você que sabe, que você é testado a identidade de filho e de filha de Deus. E por que eu quero dizer para você decidir viver um dia de cada vez? Porque o próprio Jesus diz em Mateus capítulo 6, basta cada dia o seu mal. Um dia de cada vez. Porque hoje, a Mônica, eu tenho que acordar hoje e decidir, hoje eu vou viver como sei que sou uma filha de Deus. Então meu foco nesse dia vai ser viver uma filha de Deus, andar com a identidade de uma filha de Deus, com as características de uma filha de Deus. Porque se eu parar para pensar nos anos, ou na semana, ou no mês, eu vou ser muito tentada a pensar que não, essa vida não é para mim, porque é muito difícil. É o que muitos cristãos que permanecem em cima do muro pensam, porque nossa, mas aí terça tem futebol, mas daí quarta aquele amigo vai me ligar. Não, viva um dia de cada vez, deixe que o Espírito Santo prepare o seu caminho diariamente. Amém? Se você amanhecer e pensar, não, hoje, Senhor, eu estou entregando minha vida, entregando meu dia. Queridos, eu achei tão lindo na palavra de Deus. O salmista, no Salmo 44, 22, ele diz que por amor de Jesus, nós somos entregues. Por amor de ti, ele fala. Por amor de ti, somos entregues todos os dias à morte, como ovelhas mudas. Ele fala no Salmo 44, 22. Depois, Paulo, ungido do Senhor, Romanos 8, 34, ele vai falar também, como está escrito, por amor de ti. Aí depois vai em 2 Coríntios, queridos, aí ele vai explicar um pouquinho mais. E aí esse eu quero ler, 2 Coríntios 4:11. Ele vai dizer um pouco mais aberto sobre essa memória lá dos Salmos 4:11. Olha o que Paulo escreve à igreja de Corinto e a igreja, nós nessa noite, 2 Coríntios 4:11. Pois nós que vivemos, quem está vivo aí? Os vivos aí! Está dizendo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste no nosso corpo mortal. Diga glória a Deus. Todos os dias nós temos que sepultar coisas do velho homem que quer se levantar, identidades que são características antigas da Mônica, que quer se levantar. Todo dia a palavra de Deus está dizendo que somos entregues à morte, ou seja, todo dia o Senhor quer que morra um pouco da minha natureza carnal. Ele diz que todo dia, por amor dele, porque ele nos quer totalmente para ele. Então ele vai permitir circunstâncias para ver o que está vivo ainda da minha natureza pecaminosa, para que morra
ainda um palavrão, está vivo uma piada maliciosa, está vivo ainda uma briga, está vivo, uma coisa, uma murmuração, está vivo. Eu estou murmurando nesse dia, o Senhor vai me botar à prova, tenho que sepultar a velha natureza para viver verdadeiramente como filho e filha de Deus. E meus amados, nós estamos vivendo numa época em que é necessário que haja uma diferença do povo de Deus, porque chegamos numa época que todo mundo se diz evangélico, religioso, que vai a uma igreja, que é simpatizante, que ama a Deus, que não mata, que não rouba, que não bebe, que um dia entregou a vida para Jesus, que crê em Jesus. Nós temos que nos posicionar como povo de Deus na terra. Vou dizer que estamos sim nos últimos tempos, então nesses últimos tempos, para a manifestação da glória de Deus. Amém? Nós temos que ser conosco radicais, porque se você não percebeu, as trevas são radicais, ok? O mundo é radical. O mundo, se ele decidiu por algo, ele vai deixar bem claro por aquilo que ele decidiu. E você deve ter pessoas com outra identidade que não é do Filho de Deus, que é do filho da perdição. Então, queridos, se as trevas, se aqueles que não querem Jesus têm essa ousadia, muito mais nós temos que tomar posse daquilo que está escrito na palavra de Deus, que o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas de ousadia, pelo Espírito Santo de Deus, com amor, com graça, mas nos posicionarmos dos valores, nos posicionarmos das nossas decisões, nos posicionarmos como filhos e filhas de Deus, porque ainda que riam dos justos, há uma recompensa para os justos diante do Senhor no grande dia do julgamento. Ainda que riam da sua fé jovem, ainda que riam da sua fé homem, há uma recompensa do Senhor gloriosa. Diga aleluia. Então, meus amados, Mateus 10:32, Jesus fala para nós também que todos os que o confessarem diante dos homens, ele diz que vai nos também confessar diante do Pai. Mas todo aquele que negar a Jesus diante dos homens, ele também negará a nós diante do Pai. Sabe o que ele está dizendo? Que se eu viver nessa terra como um agente 007, escondidinha, não manifesto minha fé, só dentro da igreja, eu lá no trabalho, ninguém pode saber que eu sou um cristão, uma filha de Deus. Se alguém perguntar, você é cristão? Eu, quem, quando? Aonde está? Né? Eu sempre camuflar que eu sou um filho, uma filha de Deus. Eu estou negando Jesus, eu estou negando. E ele está dizendo, se eu negar a ele diante dos homens, ele vai me negar diante do Pai. Porque se eu estiver negando ele diante de você, vou usar um exemplo aqui que eu trabalho com a Dani, aí se eu nego Jesus diante dela, pode ser uma pessoa, ela é a humanidade, homens. Quando Jesus fala homens, está falando de humanidade. Eu estou desonrando o meu Jesus para ela. Isso está lá no coração de Jesus doendo, porque ele não me negou na cruz do Calvário, quando por mim e por ti decidiu enfrentar a morte de cruz. E ele fala que se eu negar a ele para Dani, estou aqui no culto domingo, mas lá no trabalho, nego Jesus com as minhas atitudes, nego Jesus como eu trato o meu próximo, nego Jesus como trato meu esposo, minha esposa, meu patrão, nego Jesus. Porque eu posso até falar que eu sou cristã, mas as minhas atitudes se negam Jesus. Eu tenho que me consertar, porque não tem como
Tiago diz: meus irmãos, não é bom que seja assim. De uma fonte jorrar 2 tipos de água, ou água doce ou água amarga. Então, nós manifestamos o caráter, a identidade de filhos e de filhas de Deus através das nossas ações. E aí, olha que maravilhoso quando nós estamos cheios do Espírito Santo, estamos convictos que há uma recompensa para nós, estamos certos do sacrifício de Jesus, e aonde for, não temos problemas de dizer sim, eu entreguei minha vida para Jesus. Sim, Jesus é o meu Senhor e meu Salvador, porque Ele disse: quem me negar, quem me confessar diante dos homens, diante do Pai, eu também o confessarei. Diga glória a Deus. Então, nessa noite, meus lindos, você já está debaixo dessa promessa. Você está confessando Jesus. Amém? E essa palavra é para a gente refletir. Qual é a pressão que tu sofre, que impede, quem sabe, de você manifestar a tua identidade de filho e de filha de Deus?